Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, dando continuidade à química de compostos aromáticos. Hoje nós vamos ver nessa aula a síntese de compostos aromáticos, considerando os seguintes aspectos: a ordem das reações na síntese de benzenos substituídos, né? Nós acabamos de ver várias aulas sobre a natureza da influência dos grupos, né, para a entrada do segundo eletrófilo, do terceiro eletrófilo, né? Já tem várias aulas aqui do canal. Agora nós vamos aplicar esses conceitos no planejamento de síntese orgânica de compostos aromáticos. Para isso, é necessário a observação de dois aspectos: a natureza reativa dos grupos, ou seja, se ele é um grupo ativador ou desativador, que isso vai levar à observação da orientação dos grupos, ou seja, se ele orienta orto e para, ou se ele orienta a segunda substituição na posição meta. Lembrando que todos os grupos ativadores são orientadores orto e para, e os grupos desativadores fracos, que são os 4 halogênios, são orientadores orto e para também, e os grupos desativadores moderados e desativadores fortes orientam meta. Então, a análise desses parâmetros vai definir a ordem das reações. Então, por exemplo, temos aqui os 3 isômeros possíveis do cloro-nitro-benzeno. O orto-cloro-nitro-benzeno, o para-cloro-nitro-benzeno e o metacloro-nitrobenzeno. Os orto e para são formados juntos, porque os grupos orientadores orto e para são os mesmos, e o meta é formado separadamente quando se tem um orientador meta na reação. Então, a primeira etapa do método é você analisar os grupos que você quer colocar no anel benzênico, a natureza reativa deles e o tipo de orientação que eles fazem. Então, eu tenho aqui 2 grupos, né? Eu vou ter que trabalhar com o grupo nitro, com o grupo nitro e com o grupo cloro. O grupo cloro é um desativador fraco, orientador orto e para. O grupo nitro é um desativador forte, orientador meta. Então, para a preparação dos 2 isômeros, né, do orto e do para nitroclorobenzeno, eu tenho que providenciar primeiro a cloração, seguida de nitração. Por quê? O cloro é o meu orientador orto e para. Então, para que eu sintetize o orto e para nitroclorobenzeno, para o nitro entrar ou na posição orto ou na posição para, eu preciso ter o cloro no anel benzênico, porque o cloro é um orientador orto-para. Então, a sequência para a síntese fica a reação de cloração do benzeno com cloro gasoso e a LCl3, formo o clorobenzeno, coloco no benzeno um orientador orto-para e depois a etapa de nitração, que aí eu teria a formação do do orto-nitro-clorobenzeno e do para-nitro-clorobenzeno. Agora, para sintetizar o metacloronitrobenzeno, eu inverto a ordem das reações. Primeiro eu tenho que fazer a nitração, seguida de cloração. Por quê? Para o átomo de cloro entrar na posição meta, que é a que eu quero, eu preciso ter no anel benzênico primeiro um orientador meta ligado. Então, primeiro se faz a reação de nitração do benzeno. Uma vez que eu sintetizo o nitrobenzeno, eu tenho o grupo nitro, que vai orientar a entrada do cloro na posição meta, que é que é o produto que eu desejo. Então, reparem que a orientação da natureza dos grupos é que definiu a ordem das reações.
Vamos ver um segundo exemplo, agora trabalhando também com as reações de modificação da cadeia lateral, que é uma aula também que está disponível aqui nessa playlist de aromáticos, que é quando eu comento sobre a síntese de compostos aromáticos, porém modificando a cadeia lateral ligada ao aromático, não necessariamente no anel aromático em si. Por exemplo, vamos planejar a síntese dos ácidos orto e para nitrobenzoico e do ácido metanitrobenzoico. Sintetizar esses aqui a partir do benzeno não é muito viável. Então, a síntese dele parte normalmente do tolueno. Por quê? Uma das reações de cadeia lateral que eu mostrei na aula, disponível aqui, é justamente a oxidação de cadeia lateral alquílica para ácido carboxílico, e especialmente do grupo metila. Então, o tolueno ele é facilmente convertido a ácido benzoico. Bom, então vamos analisar os grupos em questão aqui nesse problema. Eu tenho o grupo metila, o grupo carboxila e o grupo nitro. O grupo metila é um grupo ativador, lembre-se, o grupo alquila são grupos ativadores fracos. E como todo grupo ativador, ele é um orientador orto e para. O grupo carboxila é um grupo desativador, orientador meta, ele é um desativador moderado. E o grupo nitro, ele é um grupo desativador forte, também orientador meta. Bom, com essa análise, para a preparação dos ácidos orto e para nitrobenzoico, eu tenho que promover primeiro a nitração, depois a oxidação. Por que isso? Porque quando eu faço a reação de oxidação e converto a metila numa carboxila, eu transformo um grupo ativador orientador orto-para em um grupo desativador orientador meta. Então, para a síntese do orto e do para-nitrobenzeno, eu tenho que aproveitar a ativação e a orientação orto e para do grupo metila. Então, a sequência de reações fica nitração seguida de oxidação da cadeia lateral. Então, a primeira etapa, a nitração do benzeno. Isso vai formar o orto nitrotolueno e o para-nitrotolueno. E aqui, então, já que eu quero preparar os ácidos separadamente, eu tenho que fazer a separação desses isômeros, né, para reagir o orto e o para em separados. A segunda etapa, então, já com os dois isômeros do nitrotolueno separados, o ortonitrotolueno pode ser, então, oxidado com permanganato de potássio em meio básico sob aquecimento e depois com a neutralização do meio, eu terei o ácido ortonitrobenzoico e a partir do para-nitrotolueno, com o mesmo sistema, com os mesmos reagentes, eu consigo sintetizar, então, o ácido para-nitrobenzoico. Agora, para sintetizar, né, para a preparação do ácido metanitrobenzoico, eu preciso inverter a ordem das reações. Eu preciso primeiro oxidar e depois fazer a nitração. Então, vai ser oxidação e nitração. Por quê? Agora, como eu quero que o grupo nitro entre na posição meta, não adianta eu fazer a nitração com tolueno, porque a metila é orientador orto-para. Agora, quando eu oxido a metila a uma carboxila, por meio das reações de oxidação de cadeia lateral, eu converto um grupo ativador orientador orto-para em um grupo desativador orientador meta. Então, a sequência para a preparação do ácido metanitrobenzoico fica a oxidação e nitração. Primeira etapa, oxidação da cadeia lateral em uma carboxila. Agora eu tenho um orientador meta no anel, seguido então da etapa de nitração, porque agora o grupo nitro vai entrar na posição que eu quero, a posição meta, porque eu tenho agora a carboxila, que é um grupo orientador meta. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo de síntese multietapas de compostos aromáticos empregando reações que nós já vimos de aromáticos, né? Tanto reações de cadeia lateral, como as reações de substituição eletrofílica aromática. O problema que eu vou tratar vai ser isso aqui: como que se converte o benzeno
nesse composto aqui, o 1,2,3,4 tetrahidronaftaleno, né? Isso aqui seria o naftaleno com duas ligações duplas reduzidas ou hidrogenadas. Bom, a primeira etapa dessa síntese consiste em você introduzir uma cadeia de 4 carbonos, porque, reparem, do benzeno para o 1,2,3,4 tetraidronaftaleno, eu aumentei 1, 2, 3, 4 carbonos na molécula. Então, o primeiro passo é introduzir 4 carbonos na molécula. Um jeito muito comum de se fazer isso é empregando-se a reação de acilação de Friedel-Crafts, que já está comentada aqui no canal, e lá nessa aula, inclusive, eu comento que, embora o original tenha sido feito com cloretos de acila, ela também funciona muito bem com anidridos. E esse aqui, esse anidrido, né, o anidrido succínico, ele vai ser reagido com cloreto de alumínio, ele também faz reação de Friedel-Crafts, de acilação de Friedel-Crafts. Então, eu vou ter aqui esse composto. Repare que os 4 carbonos do anidrido succínico foram introduzidos no anel benzênico por meio dessa acila aqui. Então, isso aqui é uma reação de acilação de Friedel-Crafts empregando-se anidridos de ácidos carboxílicos. Agora eu tenho que reduzir essa cetona aqui. Como é que eu faço isso? Redução de Clemmensen, que é uma das reações que eu mostrei na aula de reações de cadeia lateral, empregando-se uma mistura de zinco e mercúrio e ácido clorídrico sob refluxo. Ela faz essa redução aqui. Então, agora eu tenho uma cadeia de 4 carbonos ligados ao anel benzênico. Qual é o próximo passo? Fazer com que esse carbono se ligue nesse carbono aqui do anel aromático para fechar o anel. Isso é feito convertendo-se essa carboxila num cloreto de acila. Isso é feito com um reagente chamado cloreto de tionila. Não é assunto dessa playlist de aromático, porque essa reação ela é estudada quando se tem por objetivo estudar a química de derivados de ácidos carboxílicos. Entretanto, já existe uma playlist no canal aqui sobre química de derivados de ácidos carboxílicos, com 2 aulas sobre cloretos de acila. Então, aqui eu só vou comentar. O ácido carboxílico, ao reagir com cloreto de tionila, forma o cloreto de acila, e esse cloreto de acila é o reagente para a reação de acilação de Friedel-Crafts. Entretanto, na quarta etapa, essa reação de acilação de Friedel-Crafts é intramolecular, porque é a molécula reagindo com ela mesma. Então, esse cloreto de acila formado aqui, na presença de AlCl3, faz a reação de acilação de Friedel-Crafts intramolecular. O produto que nós desejamos já está quase pronto, faltando agora somente a remoção dessa carbonila aqui, que pode ser feita com uma segunda reação de redução de Clemmensen. Então, esse produto, né, esse intermediário, essa cetona aqui, ao reagir com a mistura de zinco e mercúrio, ácido clorídrico, sob refluxo, vai promover a redução de Clemmensen, a redução desse carbono com 2 átomos de hidrogênio, não é? A retirada, em termos práticos, a retirada dessa carbonila, dando o produto de interesse, o produto alvo da síntese. Bom, isso claramente é um exemplo, essa sequência de reações, por ela ser muito didática, ela consta em vários livros, só para exemplificar essa questão de que, a partir do momento que você conhece todas as reações, todas não, né? Você conhece as principais reações de substituição eletrofílica aromática, a natureza da influência desses grupos na reatividade dos compostos aromáticos, uma vez que eles estejam ligados ao anel aromático, e você conhece uma boa gama de reações da cadeia lateral, você consegue ter os subsídios, né? Você consegue ter vários pontos de partida para planejar as mais variadas sínteses dos mais variados compostos aromáticos. Aqui, nesse caso, nessa aula, eu mostrei esses exemplos para explicar mais ou menos os raciocínios que deve se ter em mente quando se planeja uma síntese de compostos aromáticos. Era isso, obrigado, bom estudo.